Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, um tempo de restauração, de Derek Prince. Introdução. O tema da série da qual esta carta é a primeira é As Boas Novas do Reino. Antes de avançar, sinto que preciso de dar alguma informação acerca do que creio serem os propósitos de Deus nos nossos dias. Há alguns anos, ouvi outro pregador dizer: o segredo do sucesso em qualquer geração é descobrir o que Deus está a realizar e fazer isso com Ele. Penso que isso é profundamente verdade. Por isso, gostaria de partilhar consigo brevemente, em jeito de introdução ao meu tema, aquilo que penso que Deus está a fazer nesta geração. Graças a Deus, Ele está a fazer coisas formidáveis. Graças a Deus, Ele não está confuso, não perdeu o controle e continua no comando das nações e dos seus respectivos destinos. E Jesus Cristo continua a ser a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. O principal interesse de Deus, um povo para si. Creio que nós precisamos de compreender, primeiro que tudo, com o que é que Deus está primariamente preocupado, o que Deus vai obter para si próprio da história, assim como nós vemos a confusão, a agonia, o conflito, a condição terrível do gênero humano, a qual não parece que esteja realmente a melhorar na maioria dos aspectos importantes. Assim também, nós podemos perguntar a nós próprios: o que é que Deus pretende? Por que é que Ele espera com tanta paciência? Por que é que Ele não intervém? Por que é que Ele não acaba com toda a maldade? Acredito que a resposta é que Deus está primariamente interessado num povo para Ele próprio. É isso que Deus vai obter da história. E isso faz com que as pessoas, tais como você e eu, sejam o foco de todos os propósitos, planos e atividades de Deus. Nós, o povo dele, somos o foco de todos os propósitos, planos e atividades de Deus. Há uma pequena escritura que gostaria de partilhar consigo, em Deuteronômio 32:9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32:9. ACF. Apenas a primeira parte deste versículo, a porção de Deus é o seu povo. O que é que Deus pretende? Não são realmente instituições, não são coisas materiais, mas um povo para Ele próprio. E toda a história centra-se à volta do povo de Deus. Tudo gira em torno do povo de Deus. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo fez uma afirmação fantástica. Ele disse: porque tudo isto é por amor de vós. 2 Coríntios 4:15 ACF. Acho que muitos cristãos não apreciam isto. Eles não se apercebem o quão importante nós somos. Aflige-me sempre ouvir cristãos falarem como se nós fôssemos uma pequena minoria insignificante, somente à espera que Deus intervenha e nos leve daqui para fora. Esta não é de toda a imagem que a Bíblia dá. Tudo se centra à volta do povo de Deus. O sol nasce e põe-se para nós. Os aviões a jato voam para nós. Os governos governam para nós. Tudo existe por amor de nós, porque nós somos aquilo que Deus pretende. 3 lugares de habitação para Deus. Se percorrer a história da Bíblia, verá que há 3 estruturas principais que Deus mandou construir como lugar de habitação para Ele próprio. A primeira foi o tabernáculo de Moisés, que era uma estrutura notável, mas não muito impressionante vista do exterior. Estava coberta com peles de texugo e rodeada por uma cerca de linho branco, e estava no meio de um deserto. O que o tornava distinto era que havia uma nuvem de fumo durante o dia e um pilar de fogo durante a noite sobre esta estrutura estranha. No interior
Havia um trabalho artesanal fantástico, trabalho artístico espantosamente detalhado, mas esta não era uma estrutura tremendamente valiosa. Depois, a próxima estrutura principal foi o Templo de Salomão. Estou inclinado a acreditar que este foi o edifício mais caro que alguma vez foi construído na história da raça humana. Duvido se existem os fundos ou a capacidade técnica no mundo de hoje para construir um tal edifício. A maior parte dele era de ouro. Calculando mesmo há alguns anos, penso que o valor do ouro que o próprio Davi contribuiu para o templo com a sua riqueza pessoal foi de 75 milhões de dólares de ouro. Isso foi apenas o seu contributo pessoal. E apesar disso, esta tremenda estrutura durou comparativamente apenas pouco tempo. Ela foi destruída. O que é que Deus poderia fazer, construir que pudesse ser mais valioso, mais impressionante e mais duradouro do que o Templo de Salomão? Nós temos de voltar para o Nosso Testamento. E aí mais uma estrutura principal é revelada nas Escrituras como o lugar da habitação de Deus. Essa estrutura é construída com material infinitamente mais valioso do que o material do Templo de Salomão. Ela é construída a partir da coisa mais valiosa no universo. Sabe o que é isso? Pessoas. Jesus disse com efeito: uma alma humana vale todo o mundo. Por isso, em Deus não existe anticlímax. Este é o templo final, um templo que durará pela eternidade e é construído de pedras vivas. É isto que Deus pretende, as pedras vivas no templo que ele habitará para sempre e sempre e sempre. Os propósitos de Deus para o seu povo. Restauração. Então, se os propósitos de Deus se centram no seu povo, podemos brevemente dizer quais são os seus propósitos para o seu povo neste momento? Pessoalmente, acredito que posso dizer isso numa palavra, e essa palavra é restauração. Gostaria que apenas olhasse para esta palavra e pensasse nas suas implicações. Além disso, creio que Deus está preocupado com a restauração de dois povos com os quais ele está relacionado por uma aliança, a qual ele declarou que nunca quebraria. É esta a minha compreensão das Escrituras. Partilho isto consigo, tende a avaliar por si próprio. Em certo sentido, no fim não serão dois povos, mas tal como nós os conhecemos. Hoje, existem dois povos bem distintos. O primeiro, historicamente, é Israel. Vez após vez, Deus declara na Bíblia que ele nunca revogará sua aliança com Israel. O segundo é a Igreja de Jesus Cristo, restauração de Israel e da Igreja. Então, creio que os propósitos de Deus neste tempo se centram na restauração de Israel e da Igreja. Deixe-me definir o que entendo por restauração. Defino isso basicamente como colocar as coisas no seu devido lugar e na sua condição certa. E o próprio fato de que a restauração é necessária é evidência suficiente de que as coisas têm estado fora do seu lugar certo e fora da sua condição certa. Se nós falarmos acerca da restauração de um edifício antigo, isso é evidência suficiente de que o edifício necessita de reparação. Não está na condição na qual devia estar. Creio que o fato de o povo de Deus necessitar de restauração é em si mesmo evidência de que ele não tem estado nem está neste momento na condição na qual Deus pretende que esteja. Israel, geografia e relacionamento com Deus. A restauração de Israel é inicialmente geográfica. Trata-se de trazer o povo de volta para o seu lugar correto, que é uma pequena faixa de território na extremidade leste do Mediterrâneo, o qual Deus declarou com linguagem mais enfática do que em qualquer lugar na Bíblia, ter dado a Abraão, Isaque e Jacó, Israel, para uma possessão eterna. A mera recuperação da terra não é o propósito final de Deus, isso é o trampolim, porque existe somente um lugar na terra onde Deus lidará com Israel, como uma nação, e é essa terra particular. Portanto, ele tem de reuni-los ali, para então lidar com eles. Mas o propósito final é trazê-los de volta num relacionamento com ele, o que está resumido nesta afirmação: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37:27, ACF. Poderia falar durante horas sobre a restauração de Israel, mas tenho de ter cuidado para não ir por esse caminho, porque este é um dos temas principais do meu ensino
e uma das principais áreas do meu ministério, mas quero falar sobre a igreja. Se conhece alguma coisa da história judaica, sabe que durante cerca de 18 a 19 séculos, a grande maioria do povo judeu foi dispersa por todas as nações da terra, como peregrinos e exilados da terra que Deus lhes prometeu. Este é um fato muito óbvio e histórico. Novamente, no meu entendimento, não tem de concordar comigo, mas na minha compreensão, a Igreja de Jesus Cristo tem estado tão longe da sua herança espiritual em Cristo a maior parte destes séculos, tanto quanto Israel tem estado da sua herança da terra. A Igreja de Jesus Cristo tem estado tão longe da sua herança espiritual em Cristo, tanto quanto Israel tem estado da sua herança da terra. Consequentemente, o processo de restauração da igreja é igualmente traumático. Está envolvido da mesma maneira em contenda, agonia, sacrifício e guerra, como a restauração de Israel. Israel tem o estatuto de nação há cerca de 70 anos. Nunca conheceu verdadeiramente a paz. E quero sugerir-lhe que a igreja, no processo de restauração, não passará melhor nem terá um tempo mais fácil do que Israel. Igreja, herança em Cristo. Contudo, a restauração da igreja não é um pedaço de território, mas é a nossa herança em Cristo. O que acredito ser muito empolgante é que o duplo processo de restauração começou quase precisamente no início do século XX, cerca do ano 1900. Se quiser apontar a data, para Israel seria provavelmente em 1897, a primeira Conferência Mundial Sionista, em Basileia, na Suíça. Se quisermos falar sobre a restauração realizada na Igreja pelo Espírito Santo, podemos olhar para trás para um período perto do final do século XIX, quando houve um movimento soberano do Espírito Santo na Rússia e na Armênia. Mas no que diz respeito aos Estados Unidos, existem 2 anos que se destacam. Em 1900, no primeiro dia do ano do novo século, uma menina na escola bíblica em Topeka, Kansas, dirigiu-se aos líderes da escola bíblica e pediu-lhes para orarem sobre ela, para que pudesse ficar cheia com o Espírito Santo, no livro do Atos. Os líderes da escola bíblica não acreditaram realmente que isso pudesse acontecer, mas oraram sobre ela e aconteceu e ela falou em línguas, tal como o Espírito de Deus lhe deu para falar. Essa foi uma espécie de brecha histórica e Deus permitiu que isso acontecesse no primeiro dia do século XX. Depois, em 1904, aconteceu aquela grande visitação em Azusa Street, Los Angeles, que é o lugar de nascimento de cada denominação pentecostal na América do Norte. Então, ao avançar, chegamos àquilo que ficou conhecido como a renovação carismática, que começou algures entre os anos 50 ou 60 deste século, com a qual tive o privilégio de estar associado durante um tempo considerável. Assim, ao olhar desse modo para a história contemporânea, ela começa a fazer sentido, pelo menos para mim. Deus tem um propósito. Ele está a fazer alguma coisa no meio de todo o caos e confusão. Deus está a trabalhar para restaurar o seu povo de acordo com as promessas da sua palavra. E como nós somos o seu povo, nós somos o verdadeiro foco daquilo que está a acontecer. O processo de restauração. Atos 3, 19, 21. Gostaria de voltar para 2 passagens das Escrituras que falam muito claramente sobre este processo de restauração. Iremos primeiro que tudo para o Novo Testamento, para Atos 3, 19, 21. E depois iremos para o Antigo Testamento, para uma passagem que no seu próprio modo poético é exatamente o paralelo. Essas palavras que vai ler foram ditas por Pedro de judeus em Jerusalém, que se reuniram por causa da cura do homem paralítico na Porta Formosa. Mas nestas palavras, e imagino que Pedro não se apercebeu daquilo que estava a dizer na altura, creio que ele nos deu um verdadeiro esboço para o programa de Deus para levar a era presente para um final. Tenho cuidado quando falo sobre o final da era. É muito claro que ninguém sabe o dia ou a hora do regresso de Cristo. Estou bem ciente de que existem muitas incertezas e obscuridades que provavelmente
não serão esclarecidas. Mas não deixemos que elas nos privem daquelas certezas que estão na palavra de Deus. Então, vamos ler essas palavras. Atos 3, a começar no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, 19 e 20, ACF. Mas existe uma leitura alternativa, por exemplo, no Almeida Revisada Imprensa Bíblica, que diz: e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Existem dois textos diferentes, devido à alteração de algumas cartas gregas, mas o que importa é que o significado não é alterado. Avançamos para o versículo 21, que é para onde estamos aí, ao qual Jesus Cristo convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3:21, ARIB. Repare que Jesus Cristo tinha sido levado para o céu. Isso está registrado em Atos 1. Paulo diz aqui em Atos 3, a qual convém que o céu receba, e penso que é legítimo adicionar e retém até quando? Os tempos da restauração de todas as coisas. E nós concluímos a partir daí que em qualquer momento durante o período da restauração de todas as coisas, o céu irá libertar Jesus para regressar e estabelecer o seu reino na terra. Creio que esta é uma conclusão legítima. Se continuar a ler no versículo 24, que se refere a este mesmo período, Pedro faz uma afirmação notável. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Atos 3:24 ACF. Assim, estes dias, este período de restauração, é o tema de todos os profetas. Este é o foco de uma área extraordinária da revelação profética. Arrependimento. Vamos ver o que é que tem de preceder este período de restauração de todas as coisas. Talvez já tenha ouvido este ensinamento, mas creio que pode ser resumido em 4 palavras. A primeira está no início do versículo 19. Arrependimento. Quem é que tem de arrepender-se? Quem é que deve arrepender-se? O povo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E aí que começa sempre, entende? O problema real que Deus tem em lidar com as nações não está nas nações, mas na igreja. No grande reavivamento do país de Gales, em 1904, Evan Roberts, o líder do reavivamento, costumava dizer isto: dobra a igreja e curvará o mundo. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Mas se a igreja não se dobrar, Deus não tem maneira de alcançar o mundo para fazer o mundo curvar-se, entende? Por isso, quer sejam os judeus, quer seja a igreja, a primeira etapa na libertação do programa de Deus para fechar a era é o arrependimento do povo de Deus. E o arrependimento é uma das maiores doutrinas do Novo Testamento, mais negligenciadas e mal compreendidas. É uma palavra muito poderosa. A palavra grega usada no Novo Testamento, no grego secular, é traduzida quase invariavelmente por mudar a sua mente. Tem estado a pensar de uma maneira, agora começa a pensar de outra maneira. A palavra usada em hebraico para arrependimento significa dar meia volta. Isto é típico das duas línguas. O grego irá focar-se sempre no interior. O hebraico irá focar-se sempre no prático. Mas se juntar os dois, tem uma imagem completa do arrependimento. A decisão interior de mudar o seu modo de pensar e de viver, seguida pela ação exterior de dar meia volta, virá para o sentido oposto, voltar-se para Deus e dizer: Deus, dize-me o que fazer e o farei. Isso é arrependimento. Uma pessoa que se arrependeu nunca discute com Deus. Uma pessoa que se arrependeu nunca discute com Deus. No meu lidar com as pessoas, em aconselhamento, ao longo dos anos, tenho encontrado muitas pessoas que pensam que estão a lutar por fé. Na maior parte dos casos, a minha conclusão não é por fé que elas estão a lutar, é por arrependimento. O Novo Testamento
Nunca diz às pessoas para acreditarem, sem primeiro lhes dizer para se arrependerem. Também cheguei à conclusão de que se as pessoas tivessem realmente aplicado os ensinamentos do arrependimento do Novo Testamento, metade dos problemas de aconselhamento que temos nas nossas igrejas cessaria imediatamente. O problema real é a falta de arrependimento, uma decisão e compromisso firme de encarar Deus, submeter-se a Ele e obedecer a Ele. É aí que começa, com o arrependimento. Refrigério. O arrependimento produz uma resposta em Deus. A bênção de Deus é libertada. E isto também está no versículo 19. E venham assim os tempos do refrigério. Arrependimento causa refrigério. Está a sentir-se exausto, cansado, deprimido? Tente o arrependimento. O refrigério não é o final. É muito importante entender isso. Penso que é tremendamente importante para o movimento carismático entender que o refrigério é somente uma etapa na jornada. Acredito que o movimento carismático é um tempo de refrigério. Agradecemos a Deus por isso, mas nunca vamos imaginar que isso é o final. Restauração. O propósito de Deus no refrigério é fortalecer-nos para a restauração. Versículo 21. Sabe, a restauração é uma luta. Vai precisar de estar refrescado, renovado para entrar na restauração. Se quiser saber o que custa a restauração, basta olhar para a história de Israel. Agonia, sacrifício, abnegação, luta. A igreja não vai ter nada mais fácil do que Israel. Acredita em mim. Quando nós incomodamos o diabo, tanto quanto Israel tem incomodado o diabo no Oriente Médio, nós veremos o que é que nos acontecerá. Regresso. A restauração também não é o final. Esta é a preparação essencial da etapa para o clímax da era, que é o regresso. Acredito firmemente, cabe a si determinar, mas creio fortemente que é um esboço do programa das Escrituras claramente revelado para o final desta era. E claro, quando falamos no regresso, estamos a falar do regresso de Jesus Cristo. Bom, acredito que é esse o programa de Deus, compreende? De modo que, à luz disso, este período de restauração torna-se extremamente crucial. Isto é crítico. O Senhor Jesus não podia ter regressado antes deste período. Isso pode chocar com a sua teologia, mas penso que está muito claramente atestado nas Escrituras. Mas neste período da restauração, em algum dia e hora que ninguém conhece, sabe, podemos esperar a bendita esperança do glorioso aparecimento, a gloriosa manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Se não está entusiasmado, pergunto se acredita realmente nisto. Não consigo ver como é que pode acreditar nisto sem estar entusiasmado. Salmo 102, 13 e 18. Esta é a apresentação do Novo Testamento deste tema. Vamos olhar agora no livro dos Salmos, o Salmo 102. O Salmo 102 começa com o salmista num clima muito sombrio. Está tudo a cair aos pedaços à volta dele. Deus levantou e deixou cair, e ele não vê futuro. Esta é uma das passagens mais sombrias no livro dos Salmos. Pode observar que existe um número razoável de passagens sombrias no livro dos Salmos. Já alguma vez tinha reparado nisso? A vida espiritual não é tudo alegria e entusiasmo. Contudo, no versículo 12, o salmista faz algo muito sábio. Ele desvia os seus olhos da sua própria condição e problemas e pela fé levanta os olhos e vê o Senhor no seu trono. Apercebe-se que o Senhor nunca abdicou do trono, que ele continua em controle total da história. E quando Davi faz isso, recebe esta tremenda revelação profética de como a era vai terminar. Avançamos agora para o versículo 13. Repare que aquelas palavras são dirigidas ao Senhor. Tu, Senhor, te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, 13, ACF. Assim o salmista, por revelação profética, está a ver um período no calendário profético de Deus,
quando Deus irá levantar-se. Isso significa que ele vai intervir na história humana, mostrar misericórdia e favor a Sião. E o propósito da sua intervenção é mostrar misericórdia e favor a Sião. Agora o meu entendimento de Sião é de que este é o nome bíblico base para todo o povo da aliança de Deus, ambos, Israel e a igreja. Não é por acaso que o movimento político, que foi o instrumento para desencadear o regresso de Israel à sua terra, seja chamado sionismo. É como estar a dizer, aqui está, entende? Quer saber onde está de acordo com o calendário de Deus? É aqui. Mas percebo da leitura de Hebreus 12 que Sião inclui todo o povo da aliança de Deus. Nós, a igreja, chegamos ao Monte Sião. É aí que está o nosso quartel-general. O quartel-general definitivo é a Jerusalém Celestial, Monte Sião. Neste período previsto, permita-me que diga, antes de mais, que o salmista usa a expressão o tempo determinado. Esta é uma palavra hebraica interessante. É usada para todas as festas do calendário de Israel. Todas elas tinham um tempo definido em cada ano, tais como a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Era um tempo determinado. A palavra em hebraico é moed. Então, Deus vai mostrar misericórdia e graça aos povos da sua aliança. A escritura em Hebreus 4,16 abrange ambos. Diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno da necessidade. Almeida Corrigida Fiel. Agora, a coisa mais importante para entender é que nem a misericórdia nem a graça alguma vez podem ser ganhas, merecidas. Por definição, não as pode ganhar, merecer. Se ganhar, merecer misericórdia, não precisa dela. Paulo é claro, a graça não se ganha, merece. Isso é extremamente importante para compreender o que Deus está a fazer. Porque Ele está a fazer algo pelo seu povo que nós não merecemos. Se nós a tivéssemos merecido, não precisaríamos de restauração. É simplesmente porque nós não a merecemos, que Ele nola terá de dar por misericórdia e graça. Então é muito fácil para os cristãos verem que os judeus não merecem a restauração. E é absolutamente verdade. É a misericórdia e a graça. Da mesma forma, é fácil para os judeus verem que os cristãos não merecem. E eles também têm razão. A verdade é que nenhum de nós o merece. Temos simplesmente de aprender a aceitar a misericórdia e a graça de Deus. Sabe quais as pessoas que acham isso mais difícil? As pessoas religiosas. Porque elas continuam a tentar pensar que têm de fazer alguma coisa para merecer isso. Isto é algo que nós recebemos, porque Deus determinou no seu conselho eterno que num certo ponto da história da humanidade, Ele iria intervir em favor do seu povo. Agora é a minha convicção inabalável que nós estamos a viver nesse período da história. Tem de determinar isso por si próprio, mas todo o meu rumo na vida, a minha atitude perante as coisas, os meus motivos, os meus objetivos, estão todos determinados pelo fato de que estou convencido que nós estamos a fazer neste período da restauração, o período da misericórdia e graça de Deus. Quero receber tanto quanto posso da sua misericórdia e graça. Ele não me pode dar demasiado. Sei que preciso disso. Essa é uma das coisas na minha vida. Nunca ignorei o fato de que preciso da misericórdia de Deus. Desde o dia em que fui salvo, para mim ficou absolutamente claro que preciso da misericórdia de Deus. Ouvi Loren Cunningham contar essa história uma vez. Talvez seja apropriado ouvi-la. Ele provavelmente opor-se-ia a que eu contasse a sua história, mas é uma pequena ilustração sobre uma senhora que foi tirar uma fotografia, um retrato fotográfico. Passado algum tempo, ela voltou para ver as provas e não gostou do que viu. Abanou a cabeça e disse: "Estas não me fazem justiça." E o fotógrafo olhou para ela durante algum tempo e disse: "Senhora, não precisa de justiça. O que a senhora precisa é de misericórdia." Oh, como isso é verdade! Não precisamos de justiça. Já se apercebeu disso? Não precisamos de justiça. Precisamos de misericórdia. Graças a Deus que ela está prometida. Graças a Deus, este é o tempo dela.
O servo do Senhor preocupa-se com o seu povo da aliança. Seguimos para o versículo 14. Porque os teus servos nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Salmo 102, 14, ACF. Esta é a imagem de Sião, e Sião deve ser mais ou menos identificado com Jerusalém. Há algumas distinções. Fui a Jerusalém pela primeira vez em 1942. Houve duas coisas que aconteceram. Primeiro que tudo, as duas palavras que resumem a minha impressão foram pedras e pó. Aquilo era uma cidade de ruínas, de pedras e pó. A segunda coisa que aconteceu foi esta: apaixonei-me por ela, e tenho estado apaixonado por ela desde então. Não é porque Jerusalém é tão bonita. Não creio que hoje se possa chamar-lhe uma cidade bonita. Ela é muito suja em alguns sítios, e existem muitas coisas diferentes que podiam ser muito melhores. Alguma da nova arquitetura é uma dor de cabeça, mas ela é a cidade que Deus escolheu. E se é alguém que está a servir a Deus, uma das evidências é que a irá amar. Ruth e eu organizamos muitos passeios a Israel. Vezes sem conta, as pessoas diziam-nos: não sei porquê, mas simplesmente amo este lugar. Isso é alguma coisa que o Espírito Santo faz no coração, percebe? Mas penso que isso é verdade não somente para a Sião terrena. Julgo que é verdade para a igreja. Penso talvez seja a minha origem, mas cresci na Grã-Bretanha e fui educado no estabelecimento de educação onde era obrigatório ir à igreja. Raramente ia a uma igreja que tivesse menos de 300 ou 400 anos. E se tivesse de falar sobre duas coisas, seriam pedras e pó. Para mim, é isso que a igreja é, pedras e pó. Estou a falar sobre toda a igreja de Jesus Cristo, mas quero avisá-lo para não ridicularizar, fazer troça a igreja, porque isso não é uma evidência de ser um servo do Senhor. O servo do Senhor preocupa-se com a igreja, mesmo das pedras e pó. Para mim, as semelhanças entre Israel e a igreja são tão exatas e tão iluminadoras que elas acabaram por abrir áreas inteiras de entendimento para mim. Espero que consigam fazer o mesmo para si. Esta é uma marca dos servos de Deus, o fato de se preocuparem com o povo da aliança de Deus, até mesmo quando este está num estado de ruína e decadência. Deus receberá a glória. O versículo 15 descreve o propósito de Deus na sua intervenção. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 102:15. ARIB. Numa palavra, o que é que Deus procura obter, visa para si próprio? O que é que ele faz conseguir disso? Glória. Fiz um pequeno estudo sobre a palavra graça no Novo Testamento e cheguei a esta conclusão. Mais uma vez, é preciso que verifique por si próprio de que o propósito final da graça de Deus é sempre a sua glória. É por isso que ele concede a sua graça, para que essa possa, por fim, dar renome à sua glória. Se ele tivesse de esperar que nós o merecêssemos, nunca aconteceria. Então, nós temos de receber a sua graça para podermos glorificá-lo. E a visitação da graça e da misericórdia de Deus sobre o seu povo é para que toda a terra tenha receio da demonstração do seu poder e da sua glória. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. A restauração, edificação, prenuncia a sua vinda. O versículo 16 dá-nos a verdadeira chave para entender o significado deste período. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Salmo 102:16, ACF. Uma das traduções diz: porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória. NVI. Tudo isso está em total concordância com Atos 3. No tempo da restauração, nós podemos esperar o regresso do Senhor. O fato do Senhor estar a reconstruir Sião é uma garantia das Escrituras de que ele se está a preparar para aparecer na sua glória. Continuando no versículo 17, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Salmo 102:17. Julgo que precisamos de entender que o regresso do Senhor
vai ser uma resposta a muitas orações. E algumas das nossas orações não receberão resposta até então. Não sei se conhece a maneira judaica de fazer pedidos de oração ao Senhor, mas eles têm o que chamam de muro ocidental. Costumava ser chamado Muro das Lamentações, que é a fundação ocidental da área do templo. É o mais próximo que o povo judeu pode chegar a esse local sagrado para eles. É feito de pedras enormes. O povo judeu vai lá noite e dia, quase continuamente, para orar. Às vezes, Ruth e eu vamos lá apenas para adicionar às nossas orações. A forma como fazem os seus pedidos de oração é: eles escrevem os seus pedidos de oração em pequenos pedaços de papel, os quais enrolam e colocam nas fendas entre as pedras. Percebe? É como quando nós colocamos os nossos pedidos de oração no cesto do ofertório ou no quer que seja. Estive lá num dia ventoso. O vento soprou muitos desses pequenos pedaços de papel das rachaduras das rochas que voaram de um lado para o outro, sobre o chão de pedra. Disse para comigo mesmo um pouco cinicamente: há muitas orações que não parecem ter obtido resposta. E o Espírito Santo disse-me instantaneamente: mas virá um dia em que milhões de orações serão respondidas em muito pouco tempo. Tive uma revelação desta escritura de que a vinda do Senhor será uma resposta à oração, o choro do desespero, do necessitado. A vinda do reino de Cristo, a resposta para o sofrimento da humanidade. Pessoalmente, estou convencido de que não existe uma solução permanente e real, prática, para as misérias e agonias da raça humana, exceto o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Pode falar sobre o evangelho social, e isso é bom, mas isso não vai resolver o problema. Vai ser preciso o Senhor Jesus Cristo para o fazer. Se realmente se importar com os pobres, os desprotegidos e os doentes, então estará preocupado acerca do regresso do Senhor e do estabelecimento do seu reino. Ruth e eu viajamos muito e ministramos aos doentes em muitos lugares diferentes. E algumas vezes, o espetáculo do sofrimento da humanidade é quase mais do que aquilo que podemos suportar. E nós apenas estamos a fazer uma coisa mínima, para ajudar uma pequenina fração de todas as pessoas que precisam de ajuda. Mas a soma total da miséria humana é tão chocante que não creio que Deus permitiria que nós víssemos isso, porque não poderíamos suportar a visão. Sou a favor de tudo o que podemos fazer para ajudar os miseráveis, os doentes e os que sofrem. Mas acredita em mim, a única solução prática e definitiva é o reino de Deus na terra. Essa é a minha convicção. Penso que tudo o resto é irrealista. Por isso, a chegada do reino vai ser a resposta final de Deus aos gritos, súplicas do sofrimento da humanidade. Mais um versículo, versículo 18. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir criar louve ao Senhor. Salmo 102, 18. O salmista sabia que aquilo que estava a escrever não era para o seu próprio tempo, e sabia que iria haver uma geração em algum lugar no futuro, neste tempo de restauração, para quem isto faria sentido, e que as suas palavras foram escritas para a geração que iria ver o cumprimento dessas coisas. Acredito que nós somos essa geração. Isso é entusiasmante, pelo menos para mim. Se não ficar entusiasmado, não percebo o que se passa consigo. Agora, mais uma verdade. Nessa geração particular de que estamos a falar, Deus vai criar um povo especial para fazer uma coisa, que é o quê? Para o louvar. Isso é como se o Senhor estivesse a dizer: o meu povo tem sido tão negligente durante tantos séculos em louvar-me, do modo que eu devo ser louvado, que se eu alguma vez tiver de obter o modo de louvor que eu quero, vou ter de criar um povo especial para fazer isso. Sabe no que é que eu acredito? Acredito que nós podíamos ser esse povo. Acredito que nós deveríamos ser esse povo. Pode-se dizer muitas coisas mais sobre os carismáticos, e posso ajudar nisso. Conheço-os muito bem, de dentro para fora. Mas existe uma dimensão do louvor que entrou com o movimento carismático que está a fazer história. Não creio que nós já chegamos, mas julgo que temos um vislumbre daquilo que Deus quer.
Acredito que uma das coisas que vai abrir caminho para a vinda do Senhor é uma geração que realmente aprende como louvar. Falei desse tema no Salão da Câmara em Christchurch, na Nova Zelândia, alguns domingos atrás. Tiveram uma assistência recorde. Nunca tinham tido uma assistência assim. O Salão da Câmara estava cheio. O auditório estava cheio a transbordar. Eram cerca de 3.500 pessoas, que os neozelandeses sabem, é uma grande multidão para a Nova Zelândia. Dei esse ensinamento e quando terminei perguntei: o que é que nós podemos fazer agora? Disse: a única coisa que creio ser apropriada é começar a louvar o Senhor. É isso que Deus está à espera. Digo-lhe, essas pessoas começaram e louvaram o Senhor durante bem 1 hora. Não se conseguia pará-las. Era de admirar, já que os neozelandeses não são pessoas extraordinariamente emocionais. Foi um acontecimento marcante na minha experiência. Apenas saboreei um pouco daquilo que Deus está à espera do seu povo. Aspectos principais da restauração da igreja. Vamos explorar um pouco mais. Estamos a falar sobre a restauração e vamos focar agora na igreja. Estamos a deixar Israel de fora, está bem? Quero sugerir-lhe agora certos aspectos principais da restauração da igreja. Quero dizer, isto é simplesmente um ponto de vista, não uma doutrina absoluta. A restauração dos dons do Espírito Santo. Diria que a primeira área principal da restauração que marcou o início é a restauração dos dons do Espírito Santo. Poderão ter muitas opiniões diferentes sobre os dons, mas penso que os dons do Espírito Santo são a entrada para o sobrenatural. A minha compreensão é de que não se pode falar de cristianismo do Novo Testamento sem o sobrenatural. Sem isso, está simplesmente a enganar-se a si próprio. Não se pode falar de cristianismo no Novo Testamento sem o sobrenatural. O que me convenceu disso foi o seguinte: decidi ler todo o livro de Atos, que tem 28 capítulos, e considerar o que aconteceria se retirasse todas as referências à manifestação sobrenatural. Não as experiências sobrenaturais interiores, como o novo nascimento, que é totalmente sobrenatural, mas é interior. Mas acontecimentos sobrenaturais manifestamente perceptíveis aos sentidos humanos. Então li todos os 28 capítulos e sabe o que é que descobri? Se eu retirasse todas as referências ao sobrenatural, nem um só capítulo ficaria intacto. Não existe um capítulo sem este gênero de material. Daí que não creio que a igreja possa funcionar como Deus pretende, num plano puramente natural. Não dá, não é possível. Nem tentemos fazer isso. Falando em termos gerais, podem existir exceções, mas de um modo geral, a porta para o sobrenatural é através dos dons do Espírito Santo, os quais todos são sobrenaturais. E a porta usual é a mais controversa, que é o dom das línguas. Não há dúvida sobre isso. Isto é uma coisa extraordinária. Não sei por que é que Deus fez isso deste modo, mas ele não está nem um pouco envergonhado acerca das línguas. Sabe isso? Antes, pelo contrário, ele exiba-as. A primeira vez que a igreja foi manifestada a todo mundo como um corpo, sabe o que todos estavam a fazer? Todos falavam em línguas. Essa foi a primeira aparição pública da Igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas não compreenderam, mas isso não preocupou a Deus. E quando Deus foi ao encontro dos gentios na casa de Cornélio e os alcançou por outra via, que não através da lei, o que aconteceu? O que é que os alcançou? Uma coisa, o que foi? Falaram todos em línguas. Por isso, sabe, as pessoas podem criticar, contestar e apontar, fazer ver todos os problemas causados pelo falar em línguas. Mas o que importa é que Deus não está constrangido, nem eu. Aleluia, glória a Deus. Gosto disto. Acho que é uma bênção. Se quer saber, existem 3 boas razões para falar em línguas. Muitas pessoas perguntam, para que é que serve? Elas disseram isso no dia de Pentecostes. Que quer isto dizer? Atos 2:12. Razão número 1. Está a falar com Deus. Isso é um privilégio. Número 2. Está a falar mistérios. Esse é outro privilégio. E número 3. Está a edificar-se a si mesmo. Por isso, existem 3 boas razões para falar em línguas, compreende? Se não fizermos, estamos a enganar-nos a nós próprios. Estamos a privar-nos de algo, a defraudar-nos. A restauração dos dons do ministério. A fase seguinte da restauração, tal como a vejo, já está em curso.
são os dons do ministério que estão registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores e ensinadores. Penso que neste processo de restauração se poderia argumentar que têm sido restaurados na ordem inversa a que foram mencionados. Creio que a ênfase primária da restauração foram os mestres e depois os pastores. Acredito que agora nós estamos num período de restauração dos evangelistas, mas nós nunca estaremos completos sem os apóstolos e os profetas. Compreende? Estude o Novo Testamento. A igreja nunca foi designada para funcionar sem apóstolos e profetas. No Novo Testamento, ninguém designava os anciãos, exceto os apóstolos. Como é que se pode alguma vez ter movimento sem apóstolos? Mas esse não é o meu tema. Há outro aspecto da restauração, que é o meu tema, e é sobre ele que lhe quero falar. Na próxima carta intitulada, afinal, qual é a boa nova? Vamos falar da restauração da mensagem, que é o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Tenha isso em mente. Se ouvir alguém a pregar algo que não seja uma boa nova, lembre-se que ele não está a pregar o Evangelho. Carta de ensino, um tempo de restauração, de Derek Prince. Introdução. O tema da série da qual esta carta é a primeira é As Boas Novas do Reino. Antes de avançar, sinto que preciso de dar alguma informação acerca do que creio serem os propósitos de Deus nos nossos dias. Há alguns anos, ouvi outro pregador dizer: o segredo do sucesso em qualquer geração é descobrir o que Deus está a realizar e fazer isso com ele. Penso que isso é profundamente verdade. Por isso, gostaria de partilhar consigo brevemente, em jeito de introdução ao meu tema, aquilo que penso que Deus está a fazer nesta geração. Graças a Deus, Ele está a fazer coisas formidáveis. Graças a Deus, Ele não está confuso, não perdeu o controle e continua no comando das nações e dos seus respectivos destinos. E Jesus Cristo continua a ser a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. O principal interesse de Deus, um povo para si. Creio que nós precisamos de compreender, primeiro que tudo, com o que é que Deus está primariamente preocupado, o que Deus vai obter para si próprio da história, assim como nós vemos a confusão, a agonia, o conflito, a condição terrível do gênero humano, a qual não parece que esteja realmente a melhorar na maioria dos aspectos importantes. Assim também, nós podemos perguntar a nós próprios: o que é que Deus pretende? Por que é que Ele espera com tanta paciência? Por que é que Ele não intervém? Por que é que Ele não acaba com toda a maldade? Acredito que a resposta é que Deus está primariamente interessado num povo para Ele próprio. É isso que Deus vai obter da história. E isso faz com que as pessoas, tais como você e eu, sejam o foco de todos os propósitos, planos e atividades de Deus. Nós, o povo dele, somos o foco de todos os propósitos, planos e atividades de Deus. Há uma pequena escritura que gostaria de partilhar consigo, em Deuteronômio 32:9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32:9, ACF. Apenas a primeira parte deste versículo, a porção de Deus é o seu povo. O que é que Deus pretende? Não são realmente instituições, não são coisas materiais, mas um povo para Ele próprio. E toda a história centra-se à volta do povo de Deus. Tudo gira em torno do povo de Deus. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo fez uma afirmação fantástica. Ele disse: porque tudo isto é por amor de vós. 2 Coríntios 4:15 ACF. Acho que muitos cristãos não apreciam isto. Eles não se apercebem o quão importante nós somos. Aflige-me sempre ouvir cristãos falarem como se nós fôssemos uma pequena minoria insignificante, somente à espera que Deus intervenha e nos leve daqui para fora. Esta não é de toda a imagem que a Bíblia dá. Tudo se centra à volta do povo de Deus. O sol nasce e põe-se para nós. Os aviões a jato voam para nós. Os governos governam para nós. Tudo existe por amor de nós, porque nós somos aquilo que Deus pretende.
3 lugares de habitação para Deus. Se percorrer a história da Bíblia, verá que há 3 estruturas principais que Deus mandou construir como lugar de habitação para Ele próprio. A primeira foi o tabernáculo de Moisés, que era uma estrutura notável, mas não muito impressionante vista do exterior. Estava coberta com peles de texugo e rodeada por uma cerca de linho branco, e estava no meio de um deserto. O que o tornava distinto era que havia uma nuvem de fumo durante o dia e um pilar de fogo durante a noite sobre essa estrutura estranha. No interior havia um trabalho artesanal fantástico, trabalho artístico espantosamente detalhado, mas esta não era uma estrutura tremendamente valiosa. Depois, a próxima estrutura principal foi o Templo de Salomão. Estou inclinado a acreditar que este foi o edifício mais caro que alguma vez foi construído na história da raça humana. Duvido se existem os fundos ou a capacidade técnica no mundo de hoje para construir um tal edifício. A maior parte dele era de ouro. Calculando mesmo há alguns anos, penso que o valor do ouro que o próprio Davi contribuiu para o templo com a sua riqueza pessoal foi de 75 milhões de dólares de ouro. Isso foi apenas o seu contributo pessoal. E apesar disso, esta tremenda estrutura durou comparativamente apenas pouco tempo. Ela foi destruída. O que é que Deus poderia fazer, construir que pudesse ser mais valioso, mais impressionante e mais duradouro do que o Templo de Salomão? Nós temos de voltar para o Nosso Testamento. E aí mais uma estrutura principal é revelada nas Escrituras como o lugar da habitação de Deus. Essa estrutura é construída com material infinitamente mais valioso do que o material do Templo de Salomão. Ela é construída a partir da coisa mais valiosa no universo. Sabe o que é isso? Pessoas. Jesus disse com efeito: uma alma humana vale todo o mundo. Por isso, em Deus não existe anticlímax. Este é o templo final, um templo que durará pela eternidade e é construído de pedras vivas. É isto que Deus pretende, as pedras vivas no templo que ele habitará para sempre e sempre e sempre. Os propósitos de Deus para o seu povo. Restauração. Então, se os propósitos de Deus se centram no seu povo, podemos brevemente dizer quais são os seus propósitos para o seu povo neste momento? Pessoalmente, acredito que posso dizer isso numa palavra, e essa palavra é restauração. Gostaria que apenas olhasse para esta palavra e pensasse nas suas implicações. Além disso, creio que Deus está preocupado com a restauração de 2 povos com os quais ele está relacionado por uma aliança, a qual ele declarou que nunca quebraria. É esta a minha compreensão das Escrituras. Partilho isto consigo, tem de avaliar por si próprio. Em certo sentido, no fim não serão 2 povos, mas tal como nós os conhecemos. Hoje, existem 2 povos bem distintos. O primeiro, historicamente, é Israel. Vez após vez, Deus declara na Bíblia que ele nunca revogará sua aliança com Israel. O segundo é a Igreja de Jesus Cristo, restauração de Israel e da Igreja. Então, creio que os propósitos de Deus neste tempo se centram na restauração de Israel e da Igreja. Deixe-me definir o que entendo por restauração. Defino isso basicamente como colocar as coisas no seu devido lugar e na sua condição certa. E o próprio fato de que a restauração é necessária é evidência suficiente de que as coisas têm estado fora do seu lugar certo e fora da sua condição certa. Se nós falarmos acerca da restauração de um edifício antigo, isso é evidência suficiente de que o edifício necessita de reparação. Não está na condição na qual devia estar. Creio que o fato de o povo de Deus necessitar de restauração é em si mesmo evidência de que ele não tem estado nem está neste momento na condição na qual Deus pretende que esteja. Israel, geografia e relacionamento com Deus. A restauração de Israel é inicialmente geográfica. Trata-se de trazer o povo de volta para o seu lugar correto, que é uma pequena faixa de território na extremidade leste do Mediterrâneo, o qual Deus declarou com linguagem mais enfática do que em qualquer lugar na Bíblia, ter dado a Abraão, Isaque e Jacó, Israel, para uma possessão eterna. A mera recuperação da terra não é o propósito final de Deus, isso é o trampolim,
porque existe somente um lugar na terra onde Deus lidará com Israel como uma nação, e é essa terra particular. Portanto, ele tem de reuni-los ali, para então lidar com eles. Mas o propósito final é trazê-los de volta num relacionamento com ele, o que está resumido nesta afirmação: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37:27, ACF. Poderia falar durante horas sobre a restauração de Israel, mas tenho de ter cuidado para não ir por esse caminho, porque este é um dos temas principais do meu ensino e uma das principais áreas do meu ministério, mas quero falar sobre a igreja. Se conhece alguma coisa da história judaica, sabe que durante cerca de 18 a 19 séculos, a grande maioria do povo judeu foi dispersa por todas as nações da terra, como peregrinos e exilados da terra que Deus lhes prometeu. Este é um fato muito óbvio e histórico. Novamente, no meu entendimento, não tem de concordar comigo, mas na minha compreensão, a Igreja de Jesus Cristo tem estado tão longe da sua herança espiritual em Cristo a maior parte destes séculos, tanto quanto Israel tem estado da sua herança da terra. A Igreja de Jesus Cristo tem estado tão longe da sua herança espiritual em Cristo, tanto quanto Israel tem estado da sua herança da terra. Consequentemente, o processo de restauração da igreja é igualmente traumático. Está envolvido da mesma maneira em contenda, agonia, sacrifício e guerra, como a restauração de Israel. Israel tem o estatuto de nação há cerca de 70 anos. Nunca conheceu verdadeiramente a paz. E quero sugerir-lhe que a igreja, no processo de restauração, não passará melhor nem terá um tempo mais fácil do que Israel. Igreja, herança em Cristo. Contudo, a restauração da igreja não é um pedaço de território, mas é a nossa herança em Cristo. O que acredito ser muito empolgante é que o duplo processo de restauração começou quase precisamente no início do século XX, cerca do ano 1900. Se quiser apontar a data, para Israel seria provavelmente em 1897, a primeira Conferência Mundial Sionista, em Basileia, na Suíça. Se quisermos falar sobre a restauração realizada na Igreja pelo Espírito Santo, podemos olhar para trás para um período perto do final do século XIX, quando houve um movimento soberano do Espírito Santo na Rússia e na Armênia. Mas no que diz respeito aos Estados Unidos, existem 2 anos que se destacam. Em 1900, no primeiro dia do ano do novo século, uma menina na escola bíblica em Topeka, Kansas, dirigiu-se aos líderes da escola bíblica e pediu-lhes para orarem sobre ela, para que pudesse ficar cheia com o Espírito Santo, no livro do Atos. Os líderes da escola bíblica não acreditaram realmente que isso pudesse acontecer, mas oraram sobre ela e aconteceu, e ela falou em línguas, tal como o Espírito de Deus lhe deu para falar. Essa foi uma espécie de brecha histórica e Deus permitiu que isso acontecesse no primeiro dia do século XX. Depois, em 1904, aconteceu aquela grande visitação em Azusa Street, Los Angeles, que é o lugar de nascimento de cada denominação pentecostal na América do Norte. Então, ao avançar, chegamos àquilo que ficou conhecido como a renovação carismática, que começou algures entre os anos 50 ou 60 deste século, com a qual tive o privilégio de estar associado durante um tempo considerável. Assim, ao olhar desse modo para a história contemporânea, ela começa a fazer sentido, pelo menos para mim. Deus tem um propósito. Ele está a fazer alguma coisa no meio de todo o caos e confusão. Deus está a trabalhar para restaurar o seu povo de acordo com as promessas da sua palavra. E como nós somos o seu povo, nós somos o verdadeiro foco daquilo que está a acontecer. O processo de restauração. Atos 3, 19, 21. Gostaria de voltar para 2 passagens das Escrituras que falam muito claramente sobre este processo de restauração. Iremos primeiro que tudo para o Novo Testamento, para Atos 3, 19, 21. E depois iremos para o Antigo Testamento, para uma passagem que no seu próprio modo poético é exatamente o paralelo. Essas palavras que vai ler
foram ditas por Pedro de judeus em Jerusalém, que se reuniram por causa da cura do homem paralítico na Porta Formosa. Mas nestas palavras, e imagino que Pedro não se apercebeu daquilo que estava a dizer na altura, creio que ele nos deu um verdadeiro esboço para o programa de Deus para levar a era presente para um final. Tenho cuidado quando falo sobre o final da era. É muito claro que ninguém sabe o dia ou a hora do regresso de Cristo. Estou bem ciente de que existem muitas incertezas e obscuridades que provavelmente não serão esclarecidas, mas não deixemos que elas nos privem daquelas certezas que estão na palavra de Deus. Então, vamos ler essas palavras. Atos 3, a começar no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, 19 e 20, ACF. Mas existe uma leitura alternativa, por exemplo, no Almeida Revisada Imprensa Bíblica, que diz: e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Existem dois textos diferentes, devido à alteração de algumas cartas gregas, mas o que importa é que o significado não é alterado. Avançamos para o versículo 21, que é para onde estamos aí, ao qual Jesus Cristo convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3:21, ARIB. Repare que Jesus Cristo tinha sido levado para o céu. Isso está registrado em Atos 1. Paulo diz aqui em Atos 3, a qual convém que o céu receba, e penso que é legítimo adicionar e retém até quando? Os tempos da restauração de todas as coisas. E nós concluímos a partir daí que em qualquer momento durante o período da restauração de todas as coisas, o céu irá libertar Jesus para regressar e estabelecer o seu reino na terra. Creio que esta é uma conclusão legítima. Se continuar a ler no versículo 24, que se refere a este mesmo período, Pedro faz uma afirmação notável. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Atos 3:24 ACF. Assim, estes dias, este período de restauração, é o tema de todos os profetas. Este é o foco de uma área extraordinária da revelação profética: arrependimento. Vamos ver o que é que tem de preceder este período de restauração de todas as coisas. Talvez já tenha ouvido este ensinamento, mas creio que pode ser resumido em 4 palavras. A primeira está no início do versículo 19. Arrependimento. Quem é que tem de arrepender-se? Quem é que deve arrepender-se? O povo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E aí que começa sempre, entende? O problema real que Deus tem em lidar com as nações não está nas nações, mas na igreja. No grande reavivamento do país de Gales, em 1904, Evan Roberts, o líder do reavivamento, costumava dizer isto: dobra a igreja e curvará o mundo. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Mas se a igreja não se dobrar, Deus não tem maneira de alcançar o mundo para fazer o mundo curvar-se, entende? Por isso, quer sejam os judeus, quer seja a igreja, a primeira etapa na libertação do programa de Deus para fechar a era é o arrependimento do povo de Deus. E o arrependimento é uma das maiores doutrinas do Novo Testamento, mais negligenciadas e mal compreendidas. É uma palavra muito poderosa. A palavra grega usada no Novo Testamento, no grego secular, é traduzida quase invariavelmente por mudar a sua mente. Tem estado a pensar de uma maneira, agora começa a pensar de outra maneira. A palavra usada em hebraico para arrependimento significa dar meia volta. Isto é típico das duas línguas. O grego irá focar-se sempre no interior. O hebraico irá focar-se sempre no prático. Mas se juntar os dois, tem uma imagem completa do arrependimento. A decisão interior de mudar o seu modo de pensar e de viver, seguida pela ação exterior
de dar meia volta, virar para o sentido oposto, voltar-se para Deus e dizer: Deus, dize-me o que fazer e o farei. Isso é arrependimento. Uma pessoa que se arrependeu nunca discute com Deus. Uma pessoa que se arrependeu nunca discute com Deus. No meu lidar com as pessoas, em aconselhamento, ao longo dos anos, tenho encontrado muitas pessoas que pensam que estão a lutar por fé. Na maior parte dos casos, a minha conclusão não é por fé que elas estão a lutar, é por arrependimento. O Novo Testamento nunca diz às pessoas para acreditarem sem primeiro lhes dizer para se arrependerem. Também cheguei à conclusão de que se as pessoas tivessem realmente aplicado os ensinamentos do arrependimento do Novo Testamento, metade dos problemas de aconselhamento que temos nas nossas igrejas cessaria imediatamente. O problema real é a falta de arrependimento, uma decisão e compromisso firme de encarar Deus, submeter-se a Ele e obedecer a Ele. É aí que começa, com o arrependimento. Refrigério. O arrependimento produz uma resposta em Deus. A bênção de Deus é libertada. E isto também está no versículo 19. E venham assim os tempos do refrigério. Arrependimento causa refrigério. Está a sentir-se exausto, cansado, deprimido? Tente o arrependimento. O refrigério não é o final. É muito importante entender isso. Penso que é tremendamente importante para o movimento carismático entender que o refrigério é somente uma etapa na jornada. Acredito que o movimento carismático é um tempo de refrigério. Agradecemos a Deus por isso, mas nunca vamos imaginar que isso é o final. Restauração. O propósito de Deus no refrigério é fortalecer-nos para a restauração. Versículo 21. Sabe, a restauração é uma luta. Vai precisar de estar refrescado, renovado para entrar na restauração. Se quiser saber o que custa a restauração, basta olhar para a história de Israel. Agonia, sacrifício, abnegação, luta. A igreja não vai ter nada mais fácil do que Israel. Acredita em mim. Quando nós incomodamos o diabo, tanto quanto Israel tem incomodado o diabo no Oriente Médio, nós veremos o que é que nos acontecerá. Regresso. A restauração também não é o final. Esta é a preparação essencial da etapa para o clímax da era, que é o regresso. Acredito firmemente, cabe a si determinar, mas creio fortemente que é um esboço do programa das Escrituras claramente revelado para o final desta era. E claro, quando falamos no regresso, estamos a falar do regresso de Jesus Cristo. Bom, acredito que é esse o programa de Deus, compreende? De modo que, à luz disso, este período de restauração torna-se extremamente crucial. Isto é crítico. O Senhor Jesus não podia ter regressado antes deste período. Isso pode chocar com a sua teologia, mas penso que está muito claramente atestado nas Escrituras. Mas neste período da restauração, em algum dia e hora que ninguém conhece, sabe, podemos esperar a bendita esperança do glorioso aparecimento, a gloriosa manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Se não está entusiasmado, pergunto se acredita realmente nisto. Não consigo ver como é que pode acreditar nisto sem estar entusiasmado. Salmo 102, 13 e 18. Esta é a apresentação do Novo Testamento deste tema. Vamos olhar agora no livro dos Salmos, o Salmo 102. O Salmo 102 começa com o salmista num clima muito sombrio. Está tudo a cair aos pedaços à volta dele. Deus levantou e deixou cair, e ele não vê futuro. Esta é uma das passagens mais sombrias no livro dos Salmos. Pode observar que existe um número razoável de passagens sombrias no livro dos Salmos. Já alguma vez tinha reparado nisso? A vida espiritual não é tudo alegria e entusiasmo. Contudo, no versículo 12, o salmista faz algo muito sábio. Ele desvia os seus olhos da sua própria condição e problemas e pela fé levanta os olhos e vê o Senhor no seu trono. Apercebe-se que o Senhor nunca abdicou do trono, que ele continua em controle total da história. E quando Davi faz isso,
recebe esta tremenda revelação profética de como a era vai terminar. Avançamos agora para o versículo 13. Repare que aquelas palavras são dirigidas ao Senhor. Tu, Senhor, te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, 13, ACF. Assim, o salmista, por revelação profética, está a ver um período no calendário profético de Deus, quando Deus irá levantar-se. Isso significa que ele vai intervir na história humana, mostrar misericórdia e favor a Sião. E o propósito da sua intervenção é mostrar misericórdia e favor a Sião. Agora, o meu entendimento de Sião é de que este é o nome bíblico base para todo o povo da aliança de Deus, ambos, Israel e a igreja. Não é por acaso que o movimento político, que foi o instrumento para desencadear o regresso de Israel à sua terra, seja chamado sionismo. É como estar a dizer, aqui está, entende? Quer saber onde está de acordo com o calendário de Deus? É aqui. Mas percebo da leitura de Hebreus 12 que Sião inclui todo o povo da aliança de Deus. Nós, a igreja, chegamos ao Monte Sião. É aí que está o nosso quartel-general. O quartel-general definitivo é a Jerusalém Celestial, Monte Sião. Neste período previsto, permita-me que diga, antes de mais, que o salmista usa a expressão o tempo determinado. Esta é uma palavra hebraica interessante. É usada para todas as festas do calendário de Israel. Todas elas tinham um tempo definido em cada ano, tais como a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Era um tempo determinado. A palavra em hebraico é moed. Então, Deus vai mostrar misericórdia e graça aos povos da sua aliança. A escritura em Hebreus 4,16 abrange ambos. Diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno da necessidade. Almeida Corrigida Fiel. Agora, a coisa mais importante para entender é que nem a misericórdia nem a graça alguma vez podem ser ganhas, merecidas. Por definição, não as pode ganhar, merecer. Se ganhar, merecer misericórdia, não precisa dela. Paulo é claro, a graça não se ganha, merece. Isso é extremamente importante para compreender o que Deus está a fazer. Porque Ele está a fazer algo pelo seu povo que nós não merecemos. Se nós a tivéssemos merecido, não precisaríamos de restauração. É simplesmente porque nós não a merecemos, que Ele nola terá de dar por misericórdia e graça. Então é muito fácil para os cristãos verem que os judeus não merecem a restauração. E é absolutamente verdade. É a misericórdia e a graça. Da mesma forma, é fácil para os judeus verem que os cristãos não merecem. E eles também têm razão. A verdade é que nenhum de nós o merece. Temos simplesmente de aprender a aceitar a misericórdia e a graça de Deus. Sabe quais as pessoas que acham isso mais difícil? As pessoas religiosas. Porque elas continuam a tentar pensar que têm de fazer alguma coisa para merecer isso. Isto é algo que nós recebemos, porque Deus determinou no seu conselho eterno que num certo ponto da história da humanidade, Ele iria intervir em favor do seu povo. Agora é a minha convicção inabalável que nós estamos a viver nesse período da história. Tem de determinar isso por si próprio, mas todo o meu rumo na vida, a minha atitude perante as coisas, os meus motivos, os meus objetivos, estão todos determinados pelo fato de que estou convencido que nós estamos a fazer neste período da restauração, o período da misericórdia e graça de Deus. Quero receber tanto quanto posso da sua misericórdia e graça. Ele não me pode dar demasiado. Sei que preciso disso. Essa é uma das coisas na minha vida. Nunca ignorei o fato de que preciso da misericórdia de Deus. Desde o dia em que fui salvo, para mim ficou absolutamente claro que preciso da misericórdia de Deus. Ouvi Loren Cunningham contar essa história uma vez. Talvez seja apropriado ouvi-la. Ele provavelmente opor-se-ia
a que eu contasse a sua história, mas é uma pequena ilustração sobre uma senhora que foi tirar uma fotografia, um retrato fotográfico. Passado algum tempo, ela voltou para ver as provas e não gostou do que viu. Abanou a cabeça e disse: "Estas não me fazem justiça." E o fotógrafo olhou para ela durante algum tempo e disse: "Senhora, não precisa de justiça. O que a senhora precisa é de misericórdia." Oh, como isso é verdade! Não precisamos de justiça. Já se apercebeu disso? Não precisamos de justiça. Precisamos de misericórdia. Graças a Deus que ela está prometida. Graças a Deus, este é o tempo dela. O servo do Senhor preocupa-se com o seu povo da aliança. Seguimos para o versículo 14. Porque os teus servos nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Salmo 102, 14, ACF. Esta é a imagem de Sião, e Sião deve ser mais ou menos identificado com Jerusalém. Há algumas distinções. Fui a Jerusalém pela primeira vez em 1942. Houve duas coisas que aconteceram. Primeiro que tudo, as duas palavras que resumem a minha impressão foram pedras e pó. Aquilo era uma cidade de ruínas, de pedras e pó. A segunda coisa que aconteceu foi esta: apaixonei-me por ela e tenho estado apaixonado por ela desde então. Não é porque Jerusalém é tão bonita. Não creio que hoje se possa chamar-lhe uma cidade bonita. Ela é muito suja em alguns sítios e existem muitas coisas diferentes que podiam ser muito melhores. Alguma da nova arquitetura é uma dor de cabeça, mas ela é a cidade que Deus escolheu. E se é alguém que está a servir a Deus, uma das evidências é que a irá amar. Ruth e eu organizamos muitos passeios a Israel. Vezes sem conta, as pessoas diziam-nos: "Não sei porquê, mas simplesmente amo este lugar." Isso é alguma coisa que o Espírito Santo faz no coração, percebe? Mas penso que isso é verdade não somente para a Sião terrena. Julgo que é verdade para a igreja. Penso talvez seja a minha origem, mas cresci na Grã-Bretanha e fui educado no estabelecimento de educação onde era obrigatório ir à igreja. Raramente ia a uma igreja que tivesse menos de 300 ou 400 anos. E se tivesse de falar sobre duas coisas, seriam pedras e pó. Para mim, é isso que a igreja é: pedras e pó. Estou a falar sobre toda a igreja de Jesus Cristo, mas quero avisá-lo para não ridicularizar, fazer troça a igreja, porque isso não é uma evidência de ser um servo do Senhor. O servo do Senhor preocupa-se com a igreja, mesmo das pedras e pó. Para mim, as semelhanças entre Israel e a igreja são tão exatas e tão iluminadoras que elas acabaram por abrir áreas inteiras de entendimento para mim. Espero que consigam fazer o mesmo para si. Esta é uma marca dos servos de Deus: o fato de se preocuparem com o povo da aliança de Deus, até mesmo quando este está num estado de ruína e decadência. Deus receberá a glória. O versículo 15 descreve o propósito de Deus na sua intervenção. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 102:15. ARIB. Numa palavra, o que é que Deus procura obter, visa para si próprio? O que é que ele faz conseguir disso? Glória. Fiz um pequeno estudo sobre a palavra graça no Novo Testamento e cheguei a esta conclusão. Mais uma vez, é preciso que verifique por si próprio de que o propósito final da graça de Deus é sempre a sua glória. É por isso que ele concede a sua graça, para que essa possa, por fim, dar renome à sua glória. Se ele tivesse de esperar que nós o merecêssemos, nunca aconteceria. Então, nós temos de receber a sua graça para podermos glorificá-lo. E a visitação da graça e da misericórdia de Deus sobre o seu povo é para que toda a terra tenha receio da demonstração do seu poder e da sua glória. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. A restauração, edificação, prenuncia a sua vinda. O versículo 16 dá-nos a verdadeira chave para entender o significado deste período. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Salmo 102:16, ACF.
Uma das traduções diz: porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória. NVI. Tudo isso está em total concordância com Atos 3. No tempo da restauração, nós podemos esperar o regresso do Senhor. O fato do Senhor estar a reconstruir Sião é uma garantia das Escrituras de que ele se está a preparar para aparecer na sua glória. Continuando no versículo 17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Salmo 102, 17. Julgo que precisamos de entender que o regresso do Senhor vai ser uma resposta a muitas orações. E algumas das nossas orações não receberão resposta até então. Não sei se conhece a maneira judaica de fazer pedidos de oração ao Senhor, mas eles têm o que chamam de muro ocidental. Costumava ser chamado Muro das Lamentações, que é a fundação ocidental da área do templo. É o mais próximo que o povo judeu pode chegar a esse local sagrado para eles. É feito de pedras enormes. O povo judeu vai lá noite e dia, quase continuamente, para orar. Às vezes, Ruth e eu vamos lá apenas para adicionar às nossas orações. A forma como fazem os seus pedidos de oração é: eles escrevem os seus pedidos de oração em pequenos pedaços de papel, os quais enrolam e colocam nas fendas entre as pedras. Percebe? É como quando nós colocamos os nossos pedidos de oração no cesto do ofertório ou no quer que seja. Estive lá num dia ventoso. O vento soprou muitos desses pequenos pedaços de papel das rachaduras das rochas que voaram de um lado para o outro, sobre o chão de pedra. Disse para comigo mesmo um pouco cinicamente: há muitas orações que não parecem ter obtido resposta. E o Espírito Santo disse-me instantaneamente: mas virá um dia em que milhões de orações serão respondidas em muito pouco tempo. Tive uma revelação desta escritura de que a vinda do Senhor será uma resposta à oração, o choro do desespero, do necessitado. A vinda do reino de Cristo, a resposta para o sofrimento da humanidade. Pessoalmente, estou convencido de que não existe uma solução permanente e real, prática, para as misérias e agonias da raça humana, exceto o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Pode falar sobre o evangelho social, e isso é bom, mas isso não vai resolver o problema. Vai ser preciso o Senhor Jesus Cristo para o fazer. Se realmente se importar com os pobres, os desprotegidos e os doentes, então estará preocupado acerca do regresso do Senhor e do estabelecimento do seu reino. Ruth e eu viajamos muito e ministramos aos doentes em muitos lugares diferentes. E algumas vezes, o espetáculo do sofrimento da humanidade é quase mais do que aquilo que podemos suportar. E nós apenas estamos a fazer uma coisa mínima para ajudar uma pequenina fração de todas as pessoas que precisam de ajuda. Mas a soma total da miséria humana é tão chocante que não creio que Deus permitiria que nós víssemos isso, porque não poderíamos suportar a visão. Sou a favor de tudo o que podemos fazer para ajudar os miseráveis, os doentes e os que sofrem. Mas acredite em mim, a única solução prática e definitiva é o reino de Deus na terra. Essa é a minha convicção. Penso que tudo o resto é irrealista. Por isso, a chegada do reino vai ser a resposta final de Deus aos gritos, súplicas do sofrimento da humanidade. Mais um versículo, versículo 18. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir criar louve ao Senhor. Salmo 102, 18. O salmista sabia que aquilo que estava a escrever não era para o seu próprio tempo e sabia que iria haver uma geração em algum lugar no futuro, neste tempo de restauração, para quem isto faria sentido, e que as suas palavras foram escritas para a geração que iria ver o cumprimento dessas coisas. Acredito que nós somos essa geração. Isso é entusiasmante, pelo menos para mim. Se não ficar entusiasmado, não percebo o que se passa consigo. Agora, mais uma verdade. Nessa geração particular de que estamos a falar, Deus vai criar um povo especial para fazer uma coisa, que é o quê? Para o louvar. Isso é como se o Senhor estivesse a dizer: o meu povo tem sido tão negligente durante tantos séculos em louvar-me, do modo que eu devo ser louvado.
que se eu alguma vez tiver de obter o modo de louvor que eu quero, vou ter de criar um povo especial para fazer isso. Sabe no que é que eu acredito? Acredito que nós podíamos ser esse povo. Acredito que nós deveríamos ser esse povo. Pode-se dizer muitas coisas mais sobre os carismáticos e posso ajudar nisso. Conheço-os muito bem, de dentro para fora. Mas existe uma dimensão do louvor que entrou com o movimento carismático que está a fazer história. Não creio que nós já chegamos, mas julgo que temos um vislumbre daquilo que Deus quer. Acredito que uma das coisas que vai abrir caminho para a vinda do Senhor é uma geração que realmente aprende como louvar. Falei desse tema no Salão da Câmara em Christchurch, na Nova Zelândia, alguns domingos atrás. Tiveram uma assistência recorde. Nunca tinham tido uma assistência assim. O Salão da Câmara estava cheio. O auditório estava cheio a transbordar. Eram cerca de 3.500 pessoas que os neozelandeses sabem é uma grande multidão para a Nova Zelândia. Dei esse ensinamento e quando terminei perguntei: o que é que nós podemos fazer agora? Disse: a única coisa que creio ser apropriada é começar a louvar o Senhor. É isso que Deus está à espera. Digo-lhe, essas pessoas começaram e louvaram o Senhor durante bem 1 hora. Não se conseguia pará-las. Era de admirar, já que os neozelandeses não são pessoas extraordinariamente emocionais. Foi um acontecimento marcante na minha experiência. Apenas saboreei um pouco daquilo que Deus está à espera do seu povo. Aspectos principais da restauração da igreja. Vamos explorar um pouco mais. Estamos a falar sobre a restauração e vamos focar agora na igreja. Estamos a deixar Israel de fora, está bem? Quero sugerir-lhe agora certos aspectos principais da restauração da igreja. Quero dizer, isto é simplesmente um ponto de vista, não uma doutrina absoluta. A restauração dos dons do Espírito Santo. Diria que a primeira área principal da restauração que marcou o início é a restauração dos dons do Espírito Santo. Poderão ter muitas opiniões diferentes sobre os dons, mas penso que os dons do Espírito Santo são a entrada para o sobrenatural. A minha compreensão é de que não se pode falar de cristianismo do Novo Testamento sem o sobrenatural. Sem isso, está simplesmente a enganar-se a si próprio. Não se pode falar de cristianismo no Novo Testamento sem o sobrenatural. O que me convenceu disso foi o seguinte: decidi ler todo o livro de Atos, que tem 28 capítulos, e considerar o que aconteceria se retirasse todas as referências à manifestação sobrenatural. Não as experiências sobrenaturais interiores, como o novo nascimento, que é totalmente sobrenatural, mas é interior. Mas acontecimentos sobrenaturais manifestamente perceptíveis aos sentidos humanos. Então li todos os 28 capítulos e sabe o que é que descobri? Se eu retirasse todas as referências ao sobrenatural, nem um só capítulo ficaria intacto. Não existe um capítulo sem este gênero de material. Daí que não creio que a igreja possa funcionar como Deus pretende, num plano puramente natural. Não dá, não é possível. Nem tentemos fazer isso. Falando em termos gerais, podem existir exceções, mas de um modo geral, a porta para o sobrenatural é através dos dons do Espírito Santo, os quais todos são sobrenaturais. E a porta usual é a mais controversa, que é o dom das línguas. Não há dúvida sobre isso. Isto é uma coisa extraordinária. Não sei por que é que Deus fez isso deste modo, mas ele não está nem um pouco envergonhado acerca das línguas. Sabe isso? Antes, pelo contrário, ele exiba-as. A primeira vez que a igreja foi manifestada a todo mundo como um corpo, sabe o que todos estavam a fazer? Todos falavam em línguas. Essa foi a primeira aparição pública da Igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas não compreenderam, mas isso não preocupou a Deus. E quando Deus foi ao encontro dos gentios na casa de Cornélio e os alcançou por outra via, que não através da lei, o que aconteceu? O que é que os alcançou? Uma coisa, o que foi? Falaram todos em línguas. Por isso, sabe, as pessoas podem criticar, contestar e apontar, fazer ver todos os problemas causados pelo falar em línguas. Mas o que importa é que Deus não está constrangido, nem eu. Aleluia, glória a Deus. Gosto disto. Acho que é uma bênção. Se quer saber, existem 3 boas razões para falar em línguas.
Muitas pessoas perguntam, para que é que serve? Elas disseram isso no dia de Pentecostes. Que quer isto dizer? Atos 2:12. Razão número 1. Está a falar com Deus. Isso é um privilégio. Número 2. Está a falar mistérios. Esse é outro privilégio. E número 3. Está a edificar-se a si mesmo. Por isso, existem 3 boas razões para falar em línguas, compreende? Se não o fizermos, estamos a enganar-nos a nós próprios. Estamos a privar-nos de algo, a defraudar-nos. A restauração dos dons do ministério. A fase seguinte da restauração, tal como a vejo, já está em curso. São os dons do ministério que estão registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores e ensinadores. Penso que neste processo de restauração se poderia argumentar que têm sido restaurados na ordem inversa a que foram mencionados. Creio que a ênfase primária da restauração foram os mestres e depois os pastores. Acredito que agora nós estamos num período de restauração dos evangelistas, mas nós nunca estaremos completos sem os apóstolos e os profetas. Compreende? Estude o Novo Testamento. A igreja nunca foi designada para funcionar sem apóstolos e profetas. No Novo Testamento, ninguém designava os anciãos, exceto os apóstolos. Como é que se pode alguma vez ter movimento sem apóstolos? Mas esse não é o meu tema. Há outro aspecto da restauração, que é o meu tema, e é sobre ele que lhe quero falar. Na próxima carta intitulada, afinal, qual é a boa nova? Vamos falar da restauração da mensagem, que é o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Tenha isso em mente. Se ouvir alguém a pregar algo que não seja uma boa nova, lembre-se que ele não está a pregar o Evangelho. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.